e Difusora FM em rede, né, com a Difusora FM. Juninho Queiroz também pois por lá. Juninho Queiroz, tudo ok por aí na Difusora? Só pra gente ver se tá tudo certinho. Tudo certo. Opa, agora sim. Juninho? Oi, Thaís. Bom dia. Oi, doutor Leonardo. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, Thaís. Bom dia, Juninho. Como é que vão? Tudo certo. E vamos falar sobre esse assunto aí, que eleições, só o que a gente vê ultimamente na internet, né? Muitas informações, mas até onde vai o limite do uso das redes sociais na internet, aí nas redes sociais, enfim, como que funciona tudo isso aí, doutor Leonardo Góes? Vamos lá, então, né? Agora não, né? Principalmente no último pleito eleitoral federal, as redes sociais elas foram determinantes na escolha do mandatário, tanto nacional quanto em âmbito estadual. E a gente tem como grande parâmetro também a decisão das eleições nos Estados Unidos da América. Então, o último pleito ali foi utilizado em grande escala pelo então candidato e agora presidente Donald Trump. Uhum. E agora no Brasil a gente está vendo aí, além dessa nova égide que mira a propaganda virtual, vivemos em tempos de pandemia, né? Só fazer uma ressalva, que eu estou vendo aí tanto a Thaís quanto o Juninho de máscara, que eu estou na minha sala aqui, então não tem ninguém do meu lado, tá? Senão eu já tinha que colocar minha máscara também. Enfim, o isolamento social não acabou, meu pessoal. Verdade. Então é o seguinte, agora, dia 15 de... primeira coisa, né? Às vezes o ouvinte que está um pouco desatento, as eleições esse ano, o pleito é só em 15 de novembro, né? Em função do estado de pandemia, houve essa prorrogação, e o primeiro turno 15 de novembro, que é a realidade das nossas cidades aqui da região. E no Paraná, salvo o melhor juízo, são só 5 cidades que vão ter o segundo turno, que é a capital, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá. A legislação eleitoral, tá aí, Juninho, ela autoriza propaganda na internet desde sempre, tá? O que ocorre é que houve uma série de regulamentação em função do mau uso dessa ferramenta, tá? Então, a primeira coisa que o candidato e seus correligionários, seus apoiadores devem saber, que o site do candidato, do partido ou da coligação, esse endereço eletrônico, ele deve ser comunicado à Justiça Eleitoral. Ele deve ser previamente comunicado à Justiça Eleitoral. Ele tem que estar hospedado num provedor de aplicação de internet no Brasil, tá? Então, não há negociação no que diz respeito a isso. Eu vou publicar o meu site em outro país, aí evitar algum tipo de rastreamento, enfim, isso está fora de cogitação. É possível a propaganda por meio de mensagem eletrônica, e agora a gente pode fazer essa leitura de forma ampla, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por SMS, mas esses endereços que vão receber essas mensagens devem ter consentido para isso. Então, acho que a população desde já tem que ficar atenta. Todo mundo deve ter ouvido falar que está para entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem a proteger como os nossos dados são utilizados, porque ultimamente as empresas, o poder público, eles vêm coletando os nossos dados de maneira irrestrita e não falam por que coletaram. E, de repente, você recebe uma propaganda, de repente, você recebe uma mensagem desejada, você está ali no seu descanso e tudo mais, e convenhamos aqui, desculpa até utilizar a expressão, mas enche o saco, né? E o que ocorre, Juninho? O que ocorre, Thaís? Uma das coisas que já acabaram nas últimas eleições foi a vedação do telemarketing, daquela galera que ficava ligando, conversando com os eleitores e fazendo propaganda. Isso não pode em hipótese alguma. Eles transferiram isso para essas mensagens eletrônicas. Mas só que aí que tá. Só se o eleitor, só se o potencial eleitor, ele autorizou. Então, eu, Leonardo Góes de Almeida, você, Thaís, você, Juninho Queiroz, eu pelo menos não autorizei nenhum candidato, nenhum partido, nenhuma coligação a mandar mensagem para mim. Vocês autorizaram? Até o momento, não. Não. E como seria para autorizar? Então, eles entram em contato com a gente? Como que é? Aí que tá. A partir do momento, você pode pensar assim, bom, mas para
que haja esse consentimento, tem que ter um primeiro contato, ok? Pode haver esse primeiro contato para que você seja inserido numa mail list, num cadastro, naquilo que a gente chama de whitelist no WhatsApp. Porém, isso tem que ser feito de uma forma bem transparente, bem comedida, e oportunizar para que o seu endereço, para que o seu telefone seja excluído imediatamente. Da mesma forma que tem a whitelist que a gente fala, já tem que ter um mecanismo de blacklist para que naquele instante você tenha o seu número, tenha o seu endereço removido. E o que acontece é que na grande maioria das vezes a gente percebe que o pessoal vai mandando indiscriminadamente, coloca um link ali, deseja sair, você clica e não sai. Enfim, tudo isso agora acaba sendo passível de sanção eleitoral. São 8h40, estamos falando ao vivo pela Difusora FM e Vale do Sol FM, eu e a Thaís e o doutor Leonardo Góes de Almeida. O Rafa Regis, né, também está aqui com a gente. Eu não estou aparecendo, mas eu estou de máscara, viu, doutor? Prazer. Opa. Deixa eu ver. Aí, mostra aí. Estamos aqui também. Especialista aí em direitos digitais. Ô, doutor Leonardo, e se a pessoa de repente tiver recebendo esse tipo aí de mensagem, como fazer? A pessoa cabe processo, o candidato é punido, como que é? O que acontece, Juninho, existem algumas formas de como essa pessoa pode receber essa mensagem, né? Então, acho que um ponto que faltou eu falar também é a maneira como essas mensagens são disparadas em massa e como isso é feito também através de impulsionamento através das redes sociais, e esse impulsionamento também otimizado por ferramentas fora da rede social. Então, vamos partir do exemplo mais simples, do exemplo mais inocente, se é que existe nesse meio, a partir do momento em que o candidato está querendo fazer alguma coisa errada, tá? Eu estou partindo desse pressuposto. Se alguém pega, e eu sou um candidato a vereador, Juninho, te mando uma mensagem falando sobre a minha candidatura e tudo mais, tal, você simplesmente pode responder, não quero receber isso, ponto. Então, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não quero receber isso. A partir do momento que você percebe que você recebeu isso, um disparo em massa, e outros tantos receberam também, você pode tomar desde essa primeira decisão de informar e pedir o seu descadastramento, ou formalizar isso junto à Justiça Eleitoral. Você pode fazer uma denúncia diretamente à Justiça Eleitoral local. Então, aí em Santo Antônio da Platina a gente tem o foro eleitoral, e formalizar. Porque a partir do momento em que for descoberto que um candidato, reitero, são nas 3 escalas, um candidato, um partido ou uma coligação pagou para que essas mensagens fossem disparadas em massa e não possibilitaram mecanismos para que fosse feita a remoção dos destinatários, eles estão sujeitos a uma série de penalidades cumulativas que pode ensejar, entre outras coisas, até uma impugnação da chapa e uma eventual não diplomação. A gente tem o caso, por exemplo, da atual chapa que venceu a presidência da República, do presidente Jair Messias Bolsonaro e do vice-general Mourão, que até agora tem julgamento pendente junto ao TSE. Então, a população tem que estar ciente de que não é porque um candidato ele foi eleito agora, será eleito agora no final do ano e diplomado em janeiro, que necessariamente ele vai cumprir o seu mandato, tá? Então a gente tem esse fantasma essa assombração envolvendo 2 impeachments na nossa democracia recente, mas um presidente, um governador, e agora que a gente está falando de prefeitos e vereadores, eles podem serem caçados através da própria Justiça Eleitoral. Entendi. Agora, vamos falar sobre o assunto que predomina na internet, fake news. Né? Certo, as famosas fake news, como ficar alerta, o que fazer quando você recebe uma notícia fake, né? Uma notícia mentirosa e muitas vezes, né, que vai denegrir a imagem de outra pessoa. O que tem que ser feito, doutor?
Tá, Thaís, só um parênteses para não ficar inconclusa a resposta anterior, e às vezes alguém pode. Eu sei, eu aprendi com a Vale do Sol e com a Difusora que a nossa audiência ela é rotativa, né? Alguém começa a ouvir, pega no meio e tudo tira do contexto. Tem um detalhe: o impulsionamento pago por Facebook, por Twitter, por Instagram e por essas redes, ele é permitido. Permitido, né? É permitido. É porque o que eu quis dizer é quando impulsionam isso por serviços automatizados, criação de bots, serviços extra dessas redes sociais. Mas você impulsionando pelas mídias sociais, pelas ferramentas próprias, é possível desde que fique claro o nome do candidato, o nome da coligação, o nome do partido, fique ali registrado o CNPJ, o valor que foi despendido, tudo isso porque deve haver prestação de contas. Então, é só esse detalhe. Ou seja, se utilizar de terceiros para fazer esse serviço, aí sim pode ocorrer uma série de problemas no que diz respeito à efetivação de uma candidatura vitoriosa. Agora, respondendo a sua pergunta, Thaís, que é... Muito bom, é o esclarecimento, né? Aqui o pessoal na live, inclusive, né, porque... que são informações que no momento são muito importantes, esclarecedoras, principalmente para o eleitor saber o que está acontecendo aí nas redes sociais. Agora ele vai falar sobre as fake news. E Thaís, desculpa, mas só pegando esse gancho, porque às vezes o eleitor, ele quer fazer alguma coisa para favorecer o candidato dele, pode prejudicar. Verdade. Porque, a gente tem falado. Exatamente. Porque se ele sai fazendo propaganda indiscriminadamente, ele tem o direito à livre manifestação de pensamento, enfim, à liberdade política, mas se ele começa a monetizar isso e começa a utilizar o seu poderio financeiro para ajudar, ele vai atrapalhar, vai ser um tiro no pé, tá? Até acontece das pessoas participarem na programação da rádio, e eu já comentei isso com o Rafa e já até pedi até aos ouvintes, né? Olha, se tem candidato, muitas pessoas participam, quero mandar um abraço para fulano de tal, e aquela pessoa é candidato. Eu falo, olha, não mandem, porque você poderá prejudicar até a candidatura dessa pessoa. Às vezes você está querendo fazer o bem ali, mandar um alô e aquilo outro, mas por fim pode até prejudicar a candidatura dessa pessoa. E a candidatura, né? Tanto, né, quanto um quanto o outro. Exatamente. Thaís, então, o que está mais agora em voga, né, que é essa questão da fake news, e desde as últimas eleições, o TSE, através de suas resoluções, TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e aí amparado pelos tribunais regionais eleitorais, um trabalho magnífico dos serventuários da Justiça Eleitoral, isso desde os magistrados até os analistas técnicos, enfim. E principalmente também porque a gente está num momento de simplesmente criminalizar a política, e a gente tem que lembrar que a política ela é imprescindível para o exercício da nossa democracia. Então, boa parte dos fiscais, dos candidatos, partidos, coligações, vem trabalhando de uma forma bem legal durante as campanhas eleitorais. Infelizmente, a gente tem alguns excessos e estão utilizando ferramentas, em especial o WhatsApp, e aqui eu faço uma ressalva do porquê utilizam o WhatsApp. O WhatsApp ainda continua sendo uma espécie de jaboti, se assim eu posso dizer, no nosso ordenamento jurídico, porque ele consagra a privacidade. Então, a mensagem que eu mando para a Thaís, ninguém consegue rastrear, ninguém consegue ler o que aconteceu, porque ela é ponta a ponta, só eu consigo criptografar e você descriptografar, ao passo também que isso pode ser utilizado de maneiras extremamente perniciosas, né? E isso faz com que o processo que era para ser de informação vire um processo de desinformação. Temos aí, aqui na tela eu estou vendo 2 jornalistas gabaritados que fazem pauta, verificam a notícia, vão atrás, cruzam os fatos para saber o que ocorreu e, de repente, com todo respeito, qualquer cidadão que não tem a menor noção de que aquilo é verdade, do que aquilo é mentira, dispara num grupo de família, aquilo é encaminhado, reencaminhado, e de repente aquilo se torna verdade, né? E o que acontece? Se for apurado que alguma candidatura, de maneira direta ou indireta,
fez uso das redes sociais, fez uso de mensagens instantâneas, fez uso do WhatsApp para achincalhar o adversário, ou para mesmo criar inverdades que possam também catapultar uma candidatura, isso pode ser passível depois de alguma punição, chegando até a impugnação da chapa. E tem um detalhe, o que a gente percebeu nas últimas eleições, e aqui eu estou falando independentemente de convicção política, eu estou falando de maneira estritamente técnica. Vários candidatos se depreciam, falam mal de si mesmo, parecendo que foi a candidatura oposta que fez aquilo, no intuito de gerar uma certa comoção por parte da população. Eu estou sendo atacado por isso, por aquilo, e na verdade é o próprio candidato. Ele mesmo cria fake news, né? Ele mesmo cria fake news, porque existem fake news. Olha o ponto que chegamos. Existem fake news e fake news. Existem aquelas fake news que você fica extremamente abalado, chocado, e aquela que causa uma certa comoção, que você fica até com dó. Porque você olha e fala assim, isso é uma fake news. Não devia ter sido feito isso. E aí, de repente, quem fez aquilo foi o próprio candidato. Né? É verdade. Existem formas, que eu dei um exemplo do WhatsApp que acaba sendo um pouquinho mais complexo, mas existem formas de fazer esse rastreio, existem formas de se apurar a autoria de quem está fazendo isso, ok? A tecnologia para apuração desses eventos está cada vez maior. E eu eu tenho plena convicção que essas eleições municipais de 2020 vão ser um divisor de águas ainda maior do que foi 2018. Porque agora todo mundo está conectado, agora todo mundo está pensando 2, 3, 4 vezes antes de disseminar alguma informação, antes de compartilhar alguma coisa. Então, é muito importante que nesse período os ouvintes se abeberem de fontes confiáveis, ouçam as rádios, leiam os jornais, deem credibilidade ao jornalismo de verdade, porque o jornalista, ele narra, expõe os fatos. Qualquer coisa que seja muito radical, qualquer coisa que seja muito espetacularizado, desconfie. Doutor, Juninho tem alguma pergunta no momento, Juninho? Senão eu vou fazer a minha aqui. 8 horas e 52 minutos, só um segundinho, Rafa. Estamos falando aí ao vivo pela Difusora FM, Vale do Sol FM, com o doutor Leonardo Góes de Almeida, advogado, especialista em direitos digitais. Eu só gostaria, antes da pergunta do Rafa, só para terminar, doutor Leonardo, é importantíssimo que os pré-candidatos, os candidatos, eles fiquem atentos também a tudo isso que o doutor está dizendo aí, até no sentido também de orientar até os próprios eleitores deles com relação a esse perigo aí do direito digital e essas coisas que de repente possam vir a prejudicar. Por exemplo, eu vi uma postagem de um suposto pré-candidato, né, que ele já postou lá o número dele, porque isso, que aquilo, que a coisa, que ela toda. Então, tomar muito cuidado com relação a esse período eleitoral, que é importantíssimo nesse momento, que o candidato tenha realmente uma leitura daquilo que é a nova regra da lei eleitoral. Ô, Juninho, só para o doutor também, se o senhor me permite, só para eu emendar para a gente, que o tempo que a gente já está. Que nós já estamos finalizando aqui. Pouquíssimo tempo, né? De modos gerais, assim, algumas regras para a gente identificar essas fake news. Nós temos, inclusive, um quadro aqui na nossa Vale do Sol FM que nós desmistificamos algumas fake news, inclusive mais relacionado à Covid-19, que é um momento também bem complicado, né, doutor? Na questão dessa época política também, eleitoral, a gente vê muita notícia com erros de português, falta de fontes. É mais ou menos por aí a regra, doutor, para as pessoas que estão ouvindo a gente identificar essas fake news? Sim. Então, para fechar minha participação, perfeito, Juninho. Eu acredito que tem que ser recíproca essa cooperação entre candidato e eleitor, porque é aquilo que eu adiantei para os colegas, que dependendo da atuação do eleitor, ele pode prejudicar a imagem do seu candidato, e se o candidato der um mau exemplo desde já, evidentemente que isso vai virar um efeito manada, né? E com relação à questão de identificação de fake news, é bem por aí.
A própria Justiça Eleitoral, lá no seu site, tem um portal Fato ou Boato, é justiçaeleitoral.jus.br/fato ou boato. Eu até coloco no link aí da transmissão depois, para os nossos ouvintes/internautas poderem acessar, mas normalmente é isso que acontece. É erro de português, é um monte de emoji, um monte de bandeirinha do Brasil, um monte de não sei o quê, e normalmente não tem uma URL ali, um endereço eletrônico confiável, e aquilo é sendo passado, porque, infelizmente, o que vende mais? Verdades desconfortantes ou mentiras reconfortantes, né? Então, às vezes, a galera quer ler aquilo que é irreal, aquilo que é ilusório, e às vezes isso acaba sendo transferido para a urna, infelizmente. Doutor, esse assunto não vai encerrar por aqui. Numa outra oportunidade, nós vamos conversar novamente, até porque o período está em cima aí, e nós queremos falar muito mais para alertar a nossa população e até os possíveis candidatos sobre essa lei eleitoral, né, sobre essas informações que estão aí disponíveis, mas nada melhor do que um especialista no assunto, doutor Leonardo Góes de Almeida, para tratar esse assunto com a gente. Com certeza. Doutor, pena que o nosso tempo já encerrou, né? Mas poderíamos estar aqui conversando mais vezes, né, sobre esses assuntos, e é claro, é sempre muito bom recebê-lo, né, Juninho? Verdade. Um abraço, doutor Leonardo. Grande abraço para todo mundo aí de Santo Antônio da Platina e região, que eu considero minha casa também, além daqui de Bauru, minha terra natal. Um abraço, doutor. Obrigado. Doutor Leonardo, e obrigada a você que acompanhou aí a nossa live, você que está através do Facebook da Vale do Sol FM, Difusor FM. Obrigada. E, é claro, esse assunto nós estaremos tratando num outro momento. Bom dia. 8h56. 8h56.